a nutrição é um grão de areia dentro de uma fazenda. Então, a Olha ajuste da aí, dieta, ela é um grão de areia dentro de uma fazenda, ela vai te trazer... Qual que é o papel do nutricionista, né, dentro da fazenda? É trazer uma visão diferente de manejo, principalmente, e observar onde existem riscos, né? olá, ouvintes do Mais Um Podcast. Meu nome é Daniel Barleta, eu sou professor da UniOeste Xanxerê e espero que gostem do episódio, assim como eu gostei de gravar. Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e eventualmente comentar qual parte vocês mais gostaram de cada episódio. A novidade agora é que vocês também podem fazer parte da nossa comunidade do Mais Um Podcast. O link está na descrição do episódio e por meio dela vocês terão acesso a conteúdos exclusivos e também serão avisados em primeira mão sobre novos episódios. Fiquem agora com a gravação. O Mais Rumo Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Adiceu, produtora do Smartamine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. AgriWin, há 7 anos simplificando a gestão agropecuária do produtor pelo Brasil. Biofarm, há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos com opções de resultados em tempo real. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com um amigo, né, convidar para participar e ele prontamente aceitou o nosso convite em gravar esse episódio. Seja muito bem-vindo ao Mais Rumen Podcast, o médico veterinário Lincoln Medeiros. Olá, Daniel. Prazer estar com vocês. Espero que a gente tenha um bate-papo bacana, né? E tamo aí. Tem um tempo que tiver aí pra gente conversar e tirar as dúvidas, alguma coisa assim, e fazer esse bate-papo legal. Bacana. O Lincoln eu tive a oportunidade de conhecer, eu fiz o meu estágio final, né, quando eu estava terminando o meu curso de zootecnia, e aí eu fiz em uma cooperativa, né, aqui em Santa Catarina, e aí o Lincoln prestava, né, assistência a alguns produtores, né, vinculados a uma empresa que usavam os produtos dessa cooperativa, então conheci ele naquela ocasião, né, e aí a gente mantém uma relação, enfim, de amizade já Quantos anos há já, bastante. Daniel? Como? Quantos anos isso já? Isso foi final de 2016, Ah, então já vai para aí 8 anos, 8 anos. né? Então é Fácil. bastante tempo, o tempo passa muito rápido, né? E, enfim, o Lincoln sempre foi uma pessoa aí que eu admirei dentro da área de produção de bovinos de leite, né? Principalmente ligada à parte nutricional. Mas, enfim, não vou eu falar dele. Gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da tua história, né? Muitas vezes a gente acaba entrevistando aqui também muitos professores e às vezes eu sempre falo, bom, ninguém nasce professor, é uma construção. Então, no seu caso também assim foi uma construção ao longo do tempo, né, que levou você onde você está hoje, né? Então, gostaria que você contasse para nós, para mim e para os ouvintes, como é a sua história, Lincoln, dentro da produção animal, digamos assim. Então, vamos lá. A história é longa. Bom, eu sou veterinário, né? Trabalho com nutrição já há mais ou menos 15 anos. E, na verdade, eu sou da cidade, né? Eu sou natural de Joinville. E desde pequeno, meu avô tinha fazenda na região de Lages. Então, desde pequeno, ia pra lá e aí comecei a pegar gosto pelos animais, né? E aí que começou toda a minha história e a minha ideia de fazer veterinário. Aí fui fazer veterinário lá em Lages, na UDESC, né? E a ideia inicial era trabalhar com gado de corte, porque a fazenda do meu avô era de gado de corte, enfim, foi aí que surgiu trabalhar com bovinos, né? Mas, infelizmente, Lages era uma universidade com não muito foco em gado de corte, né? Em bovinos de corte. Então, ficou uma lacuna, assim, para mim. E lá pelos meados da faculdade,
eu virei bolsista de iniciação científica na bovinocultura de leite, né, do professor Ivan, na área de nutrição. Na época era pesquisa com bezerros, né, em aleitamento. E foi aí que começou a minha história com bovinocultura leiteira. Então, fiquei 2 anos como bolsista de iniciação científica. Depois fiz estágio, na época, com o Ayrton Vanderlinde, né, que foi um dos grandes mentores aí, um cara que tenho muita admiração. Que foi o cara que realmente me ensinou nutrição. E isso já no estágio final, né? E foi por aí que eu fui buscando me aperfeiçoar na parte de nutrição animal. Então, a gente está falando isso de 2007 para 2008, onde eu iniciei minha jornada profissional, né? E fui trabalhar numa empresa representante de rações, onde fazia parte de supervisão comercial e parte técnica de campo, né? Foi, acho que o ano de maior aprendizado que eu tive, né? Porque o cara sai da universidade, então é onde que se depara com os reais problemas do dia a dia. Então, a gente está falando de 16 anos atrás, né? Depois, virei representante da Nutron, depois fui contratado como assistente técnico comercial, onde fiquei quase 10 anos como assistente técnico comercial, hoje Cargill, né? Uhum. E faz uns 5 anos que eu decidi por escolhas ou mudança de propósito, enfim, montar minha empresa de consultoria, né? Vendo uma lacuna de mercado que tinha, principalmente em Santa Catarina, onde não... A gente, uma empresa específica trabalhando com nutrição e consultoria é muito difícil visualizar, né? Pelo menos em Santa Catarina. Alguns Acaba lugares do que, só, Brasil. desculpa, só fazendo um parêntese, às vezes é mais comum ver de reprodução, né? E o cara de reprodução às vezes dá um pitaco em nutrição, né? A reprodução acho que está bem consolidada a profissão, né? Tem vários profissionais, várias empresas, mas nutrição realmente eu entendo como um iniciante, como um vanguardista, vamos dizer assim, né? Uhum. Onde montar uma empresa que venha com o propósito de atender realmente o produtor com interesse, com o olhar dele, né? Com o interesse dele, não como interesse comercial. Não que isso seja ruim, né? Deixar claro. Eu acho que as empresas comerciais, elas ajudaram muito a bovinocultura leiteira, né? E continuam ajudando com inovações. Porém, eu enxergo uma lacuna, assim, às vezes de jogo de interesse, né? Tem algumas empresas que têm mais, né? Outras menos. Mas foi aí que surgiu a Know-How, né? Que é a minha empresa de consultoria, onde já atendi mais de 60 fazendas aí nesse período. Atualmente eu tenho 22, mais ou menos. É isso aí, 22 fazendas, que eu atendo mensalmente, né? E algumas com uma frequência um pouquinho maior, né? E também já estamos dando pitaco na parte de bovinocultura de corte, né? Eu tenho 2 fazendas com bovinocultura de corte. E aí faz 1 ano, mais ou menos, que entramos nesse desafio de virar produtor de leite também. E aonde que eu digo que foi uma grande mudança de chave e visão, né, do dia a dia de uma fazenda. Não que a gente a gente não teria essa visão, né? Mas o dia a dia de uma fazenda ela é bem diferente do que uma fotografia a cada visita, né? De 2 horas, 3 horas, enfim. O dia a dia de uma fazenda é muito mais complexo. Então isso traz, principalmente para a consultoria, e esse é um dos meus objetivos de ter virado produtor de leite, é justamente agregar essa visão mais prática do negócio. Sim. Não somente técnica, né? Então, a gente fala, a nutrição, ela tem lá os parâmetros que tu segue, né? Tu tem na SEM para te dizer parâmetros, tem o INRA, enfim, tem várias metodologias aí que a gente pode seguir, mas o dia a dia da fazenda é o que vai fazer a grande diferença. Então, para mim, essa parte da empresa hoje e da fazenda, elas acabam se casando, né? E o que traz muita experiência para a gente para poder agregar no campo, né? O Ilana oferece análises de alimentos de forma rápida e precisa, garantindo decisões seguras e em tempo real sobre as dietas dos animais.
Com foco na transformação digital, seus serviços entregam uma tecnologia de informação ao produtor, reduzindo perdas e aumentando a eficiência. Ilana, análise de alimentos com velocidade e inovação para um futuro mais sustentável. Enquanto você falava, eu até anotei algumas coisas aqui. Eu imagino que agora você enfrenta problemas diferentes e mais diversos do que aqueles que você imagino que você encontrava antes, né? Talvez uma desensiladeira que quebrou. Antes, né, o produtor consertava e você fazia o melhor ajuste, digamos assim, do ponto de vista nutricional. Agora você tem que, talvez, ir atrás da peça para resolver o problema de Na uma verdade, tu tem desensiladeira. que fazer o que tu fala pro produtor, né, Daniel? Sim. Porque assim, ó, eu vou dar um exemplo, né? Tu falou do vagão forrageiro, por exemplo, do vagão de dieta, né? Cara, tu vai lá, olha a TMR do cara, fala que não tá processando a dieta, vai olhar as facas tem que trocar, né? Sim. A escolha da troca é do produtor. Isso por inúmeros motivos, né? Pode ser financeiro, ele pode escolher não trocar ou trocar, ou achar que não é o momento, enfim, né? Mas hoje tu tem que fazer o que tu fala pro produtor, então isso é fundamental, né? E tu consegue pôr em prática hoje o que realmente tu gostaria que fosse uma fazenda, né? Então tentar chegar eu não digo perfeição, porque fazenda de leite não existe perfeição, nunca vai existir. Cara, o técnico que busca isso, e por muito tempo a gente acaba perdendo muito tempo de querer que o produtor seja perfeccionista, né? Eu sou um pouco perfeccionista, não tanto. Talvez era mais antigamente, mas isso não vai existir. Então, a resiliência do dia a dia, cara, o cara tem que ser muito resiliente. Porque são muitos desafios hoje numa fazenda. A gente tem que gerir pessoas, tem que fazer manutenção de máquina, tem que cuidar dos animais, né? Tem que ser administrador, tem que ser contador. Então, dia a dia numa fazenda, se tu não tiver gente para te ajudar, esse é um ponto muito importante, né? Que eu vejo como produtor. Eu acho assim, as propriedades hoje chegaram num nível, Daniel, que é difícil o produtor conseguir fazer tudo, né? Então, pegar 16 anos atrás, quando a gente começou, a gente pegava lá, a gente, na verdade, vamos falar a verdade, a gente ensinou os caras a tratar a vaca, né? Dar ração, a gente pesava potinho, pesava cesta de silagem, ensinava o cara quanto que ele tinha que tratar, né? E jogava isso no computador e vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? E a gente dependia se o produtor ia entender o que a gente passou e conseguir executar, né? Sim. Hoje não, hoje o produtor ele tem que fazer várias coisas, né? Além do braçal, se é mão de obra familiar ainda, é ordenha, é tratar as vacas, é cuidar das vacas, é fazer reprodutivo, é fazer a parte financeira, é pagar conta, é comprar peça, nem que tu falou, é correr atrás, lá deu uma emergência, tem que correr atrás. Então, se o produtor de leite, isso ficou muito mais claro para mim quando eu assumi uma fazenda, se o produtor de leite ele não ter essa visão que ele precisa de ajuda, que ele precisa terceirizar muitas das tarefas que não dependem dele, né, que ele consegue terceirizar, né? Vamos dar um exemplo aqui de uma terceirização. Fazer silagem de milho, né? Contratar alguém, uma empresa que faça silagem de milho, ou uma empresa que vá puxar dejeto para ele, né? Então, ele gerenciar tarefas que são importantes, né? Puxar dejeto é uma tarefa importante, questão de vista ambiental e tal, mas é uma tarefa que toma muito tempo, que ele não vai trazer retorno financeiro para ele, do ponto de vista assim bruto, né? Sim. Direto. Então, o que vai dar retorno para ele? O cara que cuidar da dieta, cuidar das vacas, ficar de olho nos animais, fazer a reprodução bem feita, isso é o que vai dar retorno para ele no futuro, né? Mas tarefas que ele não dependem dele, que tem outras pessoas que possam fazer talvez até melhor que ele, isso ele tem que acabar terceirizando e assim tá muito claro para mim. Não dá conta assim, cara. Eu tenho hoje 4, 5 pessoas lá na verdade 6 funcionários, um vai sair, eu vou ficar com 5 e mais uma colaboradora minha que fica só na parte de controle, né? E eu
eu rodo Santa Catarina, Paraná, tal. Então, eu fico rodando, vou na fazenda 2, 3 vezes por semana, dependendo da semana. Às vezes tem semana que eu não vou. E a fazenda tem que continuar, né? Os processos têm que estar definidos lá e o negócio tem que andar, né? Então, acho que é um ponto bem interessante, assim. E como nós vínhamos conversando, Lincoln, então assim, bom, da importância de você viver, né, de fato, e como eu comentei do livro, né, Arriscando a Própria Pele, de quando a pessoa ela precisa ser hábil em seguir, né, o mesmo conselho que ela dá. E aí você citou as 22 propriedades, né, que a Nocal hoje dá assistência, e aí também comentou na tua fala que às vezes, bom, ir atrás de puxar, né, dejeto, espalhar dejeto, é algo que diretamente não traz nenhum benefício para o produtor, apesar de ser importante. Talvez a atenção dele, o foco, seja mais importante se ele colocar em outras coisas que vão retornar, né, em produtividade para dentro da fazenda. Então, fazendo um paralelo disso, bom, de como que é o perfil dessas propriedades, né, que você atende e tentando olhar de um caráter mais nutricional, certo? Como é que a gente poderia dividir, né, ou caracterizar essas propriedades atendidas pela Nocal? São propriedades de baixa produção, de média, de alta, né, em que mais ou menos a gente está tratando de animais que têm um potencial de produção de quantos litros de leite, Lincoln? Na verdade, hoje eu atendo fazendas. Normalmente, o pessoal que procura um nutricionista, uma consultoria, ele já tem uma tecnificação um pouco maior, né? Então, ele já vem uma experiência com nutricionista ligado a uma empresa, já deu um grande passo, né? E aí ele busca talvez uma consultoria nutricional para se ter realmente um suporte olhando a propriedade como um todo e olhando o interesse dela, né? Sim. Então, normalmente são fazendas mais tecnificadas, né? Então, hoje eu tenho fazenda batendo 50 de média e fazendas com 30 de média. Então, normalmente fica nesse range, né? Tem uma Uhum. fazenda que é um semi-confinamento, né? Com pastagem, intensiva a pasto, basicamente no inverno. Mas a grande maioria são fazendas alojadas, compost barn ou freestyle. Tem 3 fazendas com robô, né? Uma fazenda com carrossel. Então, são fazendas aí que vai de 50 vacas até 200 vacas em lactação, com diferentes sistemas, diferentes comportamentos de pessoas, identificação diferente, enfim, né? Adepto a mais tecnologia ou não, com mais maquinário, vamos dizer assim, mais sofisticado, né? Uhum. Certo. E Eu pode até ir. tive a oportunidade de conhecer algumas dessas fazendas que você presta essa consultoria, né? E aí, interessante, eu anotei, bom, de 30 a 50 litros de leite de média. Então, assim, nós nem precisamos falar dos extremos, porque se 50 pode ser a média de uma fazenda, ou 40, tem animal produzindo 60 litros, né? Mas Muito vamos mais, né? considerar. Como? Tem vaca produzindo muito mais leite. Isso, exato. Não, mas então por isso eu quis comentar que nem precisamos explorar mais os extremos da curva, mas só, né, bom, você tem fazendas de 40 litros de média, né, e as duas últimas, uma que eu visitei que você da assistência, acho que o produtor estava mais ou menos nessa quantia. Bom, tem animais altamente produtivos com mais de 50 litros. Bom, trazendo então para uma realidade do ponto de vista nutricional, quais que são os desafios para você atender a exigência nutricional desses animais? Vamos pensar assim, 50 a mais, ou que tenham capacidade de, num pico de lactação, produzir mais do que 50 quilos de leite por dia? Cara, eu podia puxar a sardinha pro meu lado, né? Falar que o Uhum. mérito é do nutricionista. Mas eu acho que a grande questão das vacas, e isso diferencia justamente nesse range, assim, das fazendas que eu atendo, né? Sim. São as pessoas que estão lá no dia a dia da fazenda. Então, as fazendas que têm melhores resultados são fazendas que elas estão mais dedicadas com mais pessoas, observando as vacas, com mais cuidado,
principalmente ligado a conforto, a manejo, né? E eu vou falar bem franco aqui, Daniel, a nutrição é um grão de areia dentro de uma fazenda. Então, a Olha ajuste da aí, dieta, ela é um grão de areia dentro de uma fazenda, ela vai te trazer... Qual que é o papel do nutricionista, né, dentro da fazenda? É trazer uma visão diferente de manejo, principalmente, e observar onde existem riscos, né? E eu acho que o pessoal hoje está muito esquecendo isso, né? A parte econômica da dieta. A gente pode trabalhar com a melhor dieta, a gente pode atender os melhores níveis nutricionais de lisina, metionina, histidina, falar aqui de níveis nutricionais desses aminoácidos, mas não necessariamente isso vai te trazer retorno financeiro dentro de uma fazenda, né? Então, o papel do nutricionista, quando a gente vai começar a olhar essas fazendas aí, é fazer o cara ganhar dinheiro. Então, a dieta ela tem que ser a mais barata possível que alcance grandes resultados. E os grandes resultados não necessariamente é uma fazenda de 50 de média. Ela pode ser uma fazenda de 30 de média. Tudo vai do perfil do produtor. Isso é o mais importante. A gente entender que existem perfis diferentes de pessoas, né, de produtores, e o que ele almeja. Então, o nutricionista, uma pergunta assim que tu acaba colocando, né, que a gente tem que olhar e buscar na parte de nutrição, primeiro de tudo, assim, antes de falar de nutrição, Daniel, é entender como que é o produtor. Se ele é adepto à tecnologia ou não, né? Se ele é adepto a forçar mais as vacas ou não. Então, por que a gente fala isso? Tem gente que não, tem produtor que não gosta que a vaca fique doente. Sim. E assim, o doente pode ser uma diarreia na vaca. E ele fica extremamente incomodado com isso. Então, tu tem que entender. Eu posso até tirar mais leite, mas será que o produtor ele vai aceitar que tu vai ter um pouquinho mais de transtornos digestivos, por exemplo, numa dieta, quando tu força um pouco mais a vaca? Tu vai estar, vamos dizer assim, tentando tirar o máximo do animal, né? Para conseguir trazer aquele resultado. Mas será que isso é o que o produtor almeja, né? Então esse é um ponto importante, antes de tudo, antes de nutrição, é entender qual que é o perfil do produtor, entender qual que é o manejo da fazenda, se tu tem alguma orientação nessa parte. E do ponto de vista nutricional, assim, quando a gente fala exigência, né, a parte de nutrição, que eu falei, é a grande areia. Por que ela é um grande areia? Porque, na verdade, hoje existem modelos que te trazem todas as informações que tu precisa de requerimento. Então, eu não sou vamos dizer, aquele nutricionista de cartilha, né, que sabe decora tudo, os nutrientes, que a vaca tem que comer X, assado, sabe? Eu sempre falo, eu sou um observador, extremamente observador. Eu vou entender a fazenda e aí tentar tirar o máximo daquela fazenda com o manejo que eles têm, né? Então isso é importante, né? E do ponto de vista nutricional aí, da diferença de uma fazenda de 30 a 50 de média, as pessoas que eu tinha comentado, né? Esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter. As pessoas envolvidas no negócio têm que estar dedicadas. Conforto, é a base de uma fazenda de alta produtividade. Então, eu não vejo uma fazenda ter altas produções sem ter conforto para os animais. E o conforto ele vai desde uma ventilação mínima, uma aspersão, uma limpeza de cama, uma profundidade de cama, de tocar a vaca, da maneira que toca a vaca, se é o mais agressivo ou menos agressivo, né, um exemplo. Outro ponto importante é descarte de animais. Então, a gente, principalmente rebanhos pequenos, tem uma dificuldade, né, de descartar animais doentes, né, ou animais com problemas, né. O problema de casco é um exemplo claro. A gente tenta, não que a gente não tem que tentar recuperar o animal, a gente tem que tentar recuperar, mas chega uma hora que tu não tem mais o que fazer, tu tem que mandar embora. E muitas fazendas, elas buscam média alta, mas elas não têm uma taxa de descarte favorável para isso. Então, é difícil te falar assim, ó, tenho fazenda, eu tenho até esse dado, eu terei que ver.
mas eu tenho dificilmente uma fazenda hoje chega a 25% de taxa de descarte dessas menores. Por quê? Porque para ele, uma fazenda de 50 vacas ou 70 vacas, se ele descartar 25% das vacas, é quantas vacas? É 20 animais? 12, 15, 20 12 vacas. animais, né? Então, é bastante vaca, assim. Não, mas eu posso tentar mais uma vez com esse animal. E é assim que funciona. As fazendas que têm alta média, que eu atendo hoje, que tem aí umas 4 acima de 45 de média, né? E uma grande parte entre 40 e 45, são fazendas que não ficam segurando muitos animais problemas, né? Então esse é um ponto muito importante. E outra coisa é a reprodução bem ajustada, né? Uma reprodução que realmente a gente tenha prenhez, que tem animais sempre entrando. Eu lá na minha fazenda eu tive uma dificuldade muito grande porque eu tinha um problema grave de reprodução ano passado quando eu assumi ela, né? E agora no início do ano ali, março mais ou menos, eu tive uma janela muito grande de poucos partos. Praticamente, eu acho que teve março, não teve um parto. E aí, cara, foi um desastre, assim, em questão de produtividade de média. Daí soma a parte do calor, né, junto. Então é um ponto muito importante. Tem que ter vaca sempre nova entrando. E eu colocaria aí por baixo esse grãozinho de areia o ajuste de dieta, que é o que vai trazer a máxima eficiência para o produtor, né? Então, é atender o nível de proteína que as vacas precisam, é atender o nível de amido que a gente não vai arriscar a saúde dos animais, né? Atender o nível de mineral que vai trazer mais impacto em saúde para os animais, mais longevidade para os animais, né? Afeta a reprodução também. Então, o papel do nutricionista hoje é não deixar as janelas, vamos dizer assim, abertas, né? Uhum. É tu fechar as janelas. Ó, tenho os requerimentos que eu atendo, eu vou fechando as janelas, tentando fechar tudo para não entrar o vento. Então, eu fechei as janelas, eu consegui maximizar e trazer a máxima eficiência para o produtor. Entende? E buscando sempre eficiência econômica. Esse é um ponto importante. Isso eu aprendi com o professor Ivan. Nutricionista não foi feito para fazer a melhor dieta. Nutricionista foi para trazer dinheiro para fazer. Isso é o que norteia a profissão de nutricionista, que é o que eu vejo hoje em dia se perdendo. A gente busca muito a melhor dieta, atender ao máximo requerimento das vacas, mas a gente esquece se aquilo lá é rentável ou não. Não, interessante porque, né, a pergunta foi num cunho nutricional, né, Lincoln, e que talvez você poderia, que nem você comentou no início, bom, puxar a brasa para o teu assado e dizer que para a fazenda ser lucrativa, a primeira coisa é contratar um nutricionista, né? Então, e assim, Eu a tua poderia contratar mais, a gente tinha mais serviço. digamos assim, foi a terceira resposta foi a nutrição, né? Você comentou sobre descarte junto com reprodução e a primeira coisa, bom, e junto com isso também falou de conforto. Então, assim, você falou de conforto, falou de descarte voluntário, falou de reprodução e antes disso você ainda falou das pessoas para o quinto e último tópico ser a nutrição. E até me chamou a atenção porque o primeiro você comentou com as pessoas e hoje um problema grave que a gente tem visto é justamente a questão de mão de obra, né, para as fazendas leiteiras. Você comentou que na tua fazenda você circula, né, que às vezes você nem está lá durante a semana na fazenda ou uma, duas, três vezes na semana, mas digamos assim, a maioria dos dias é mais comum você não estar do que você estar, né? E o que são critérios para manter, né, os funcionários trabalhando na produção leiteira? André, quando você me pergunta aí como o que faz para reter pessoas, né, e gerenciar essas pessoas que eu não estou na fazenda, na verdade é um eterno aprendizado, né? Porque quando tu vai na consultoria, tu não tem essa responsabilidade. Tu tem a responsabilidade de treinar, né, o produtor ou a mão de obra dele, mas tu não tem o poder de fazer acontecer o negócio, né? Então, esse é um ponto importante que eu vejo na consultoria, e muita gente às vezes fica brava, às vezes com o produtor não consegue, não faz uma recomendação, né? Mas eu já Uhum. vou chegar lá na minha fazenda lá. Mas que o produtor acaba não fazendo a recomendação que você passou para ele.
Cara, mas existe tanta coisa que está acontecendo numa fazenda que às vezes ele não consegue realmente. Por isso que eu falo da visão do nutricionista para olhar o manejo da fazenda, olhar como um todo o processo, né? E às vezes não é porque ele não quer, é porque ele não consegue realmente. Ele está tão atarefado, sem uma organização de rotina, que ele nem consegue pensar nisso, de qualquer mudança. Então, principalmente quando eu vou mudar o manejo, tu tem que pensar duas vezes. Se aquilo lá vai trazer mais benefício ou vai mais atrapalhar a fazenda, né? E aí, voltando para lá, para a questão da minha fazenda, que agora é uma experiência extremamente interessante, porque a gente não tinha essa experiência de gestão de pessoas, né? A gente está adquirindo. Cara, é uma coisa assim muito dinâmica, né? Então, tu tem que primeiro tu vai lidar com pessoas totalmente diferentes no dia a dia, diferente do teu pensamento, né? Então, vai ter rotatividade, isso é normal, até tu encaixar a tua equipe, até as pessoas que você colocar lá entender como funciona. Então, para deixar claro o meu exemplo, né? Eu aluguei a fazenda em julho do ano passado, aluguei uma fazenda de leite e já completou um ano, né? Então já passaram várias pessoas lá, né? Hoje eu acredito que eu estou com uma equipe extremamente interessante, né? Do ponto de vista do que eu gosto, do que eu quero para uma fazenda, né? Que eu deslumbro de como que tem que ser. Mas o primeiro ponto que eu vejo que dificulta os produtores com essa mão de obra contratada é a organização de rotina. Então, hoje eu consegui organizar as rotinas, cada um sabe o que tem que fazer a cada 15 minutos. Então, eu consigo cronometrar, vamos dizer assim, ou estabelecer quanto tempo dura uma tarefa. Um exemplo, raspar a cama das vacas lá. Tirar esterco da cama das vacas, ou raspar corredor. Eu sei que gasta 10 minutos. Então, dentro do cronograma diário dele, do horário dele, eu vou colocar as tarefas de acordo a cada minutagem, vamos dizer assim, entendeu? Uhum. E essa organização ajuda muito, porque o funcionário, ele não fica perdido. Ele sabe que aquilo lá vai ser a rotina, é todo dia. E se ele ficar perdido, tá lá no quadro com a rotina dele. Então, não, eu tenho que fazer isso agora. Entende? Então, a organização de rotina dentro de uma fazenda ela é muito importante. Muito importante. É o que faz acontecer o negócio. E vai ter as eventuais atividades que vão atrapalhar, né? As coisas que não estão programadas, né? Uma emergência, isso é natural. Emergência é o que não falta dentro de uma fazenda de leite. Isso aí pode contar. Todo dia é uma novela. É um capítulo novo. Então, vai ter essas emergências. Se não se preocupar com essa emergência, se preocupar com a rotina, a emergência ela vai resolver, a gente vai resolver, se é possível resolver na hora, resolve, se não, deixa para depois. Deixa que aconteça o negócio, entendeu? E é justamente conversar, né, com as pessoas, tentar alinhar o que é a expectativa, né? A gente está lidando com pessoas normalmente com um nível de instrução um pouco menor, né? Então, o entendimento ele tem que ser claro, tem que ser direto, né? A comunicação, né? Uhum. E não é como antigamente. A gente tem que entender que o ambiente de trabalho hoje numa fazenda, as pessoas, ela não é que nem antigamente que o cara baixava a cabeça, o cara dava a ordem e o cara ia fazer a tarefa, né? E isso ainda tem muito, né? Tem muito. E por isso que às vezes tem muita rotatividade. Então isso mudou muito. Hoje o colaborador numa fazenda, primeiramente que ele não quer se incomodar. Como o produtor também não quer se incomodar, né? Então ele não quer que seja chamado a atenção de uma maneira mais ríspida, né? Ele quer ter folga, ele quer ter descanso, ele quer poder ter lazer, ele quer ser bem remunerado. Então, esses são os pontos que a gente tem que ir trazendo, né? É o conceito novo hoje até das pessoas que trabalham na cidade, né? As pessoas querem ter o lazer. O mundo realmente mudou, a perspectiva das pessoas mudaram. Eles não querem ficar 24 horas trabalhando. E isso a gente vê muito nas fazendas, né, Daniel? A equipe trabalhando às vezes 14 horas por dia, sem final de semana, de folga. Então, daí entra naquela conversa entre produtores, né, que é
ninguém quer mais trabalhar. Não, não é que ninguém quer mais trabalhar, não quer trabalhar como antigamente. Eles querem ter uma qualidade de vida, querem ter folga, né? Querem ter descanso. E eu prezo muito por isso lá, né? Eu prezo que as pessoas tenham descanso, que tenham tranquilidade. A gente tem que corrigir algo que está errado, né? Então, buscar a solução, não focar no problema, né? Que é um ponto importante. O problema ele é o start, né? Ele é o gatilho, mas a gente tem que sempre focar, tal. Mas o que a gente vai fazer para resolver esse BO? Eu vou dar um exemplo claro. Aconteceu semana passada na fazenda. Tem a lista lá do IATF, das vacas, tinha protocolo de IATF. E por causa do gás d'água lá, uma vaca estava sem implante, né? E o meu colaborador riscou em cima do número da vaca lá e era para ser, vamos dizer, acho que é a vaca 81 e ele botou na cabeça que era a vaca 89. E buscou aquela vaca, a vaca sem implante, não estava na lista, né, verdadeira, né? E aí ficou naquela dúvida. Será que era, será que não era a vaca, né? Nele, na decisão do dia a dia deles, né? Então a solução qual que foi? Cara, isso daí pode acontecer novamente. O que nós vamos fazer? Identifica a vaca que está em protocolo. Como que identifica? Bota uma faixa, pinta a vaca, enfim. Busca a solução para não acontecer mais. Para não ter essa dúvida no dia a dia. E, cara, isso acontece muito nas fazendas. Pode ter certeza. Né? Então, esse é o ponto importante. Deixar sempre mastigadinho. Máximo de clareza. Desenhado. Né? Claro. Para que não ocorra os problemas e que as pessoas consigam fazer as tarefas. Que é quando você me pergunta por que eu consigo estar fora das fazendas. Porque tu tem que ter os processos bem definidos. É para fazer assim, 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 assado. Tá definido? Tá definido. Não tem margem para não acontecer aquilo, sabe? A não ser uma emergência ou uma urgência. Então, todo dia eles sabem o que tem que fazer. Vai ter IATF na terça-feira, vai ter D0, D7 na terça-feira, D8 na quarta, serragem na quinta, e assim vai. Todo dia tem a rotina, entendeu? Sim. Eu anotei até uma frase aqui, que é uma frase famosa que eu já vi em alguns lugares, que diz o seguinte: aqui só toleramos erros inéditos. Então, quando você comentou desse problema, bom, então assim, o cara trouxe a vaca errada, né? Então achou que era para ser 81, foi 89, então era um erro que talvez não tinha acontecido, mas que precisa entrar dentro de um processo para não acontecer esse mesmo erro uma outra vez. Exatamente. Lá no início você comentou, bom, acho que hoje vão ser 5 pessoas. E hoje, para nós ter uma ideia, Lincoln, só de mais ou menos, bom, tem um funcionário para quantos animais em lactação, assim, só para ter mais ou menos uma métrica, quantos 1.000 litros de leite produz a fazenda por Hoje mês? eu tô com 82 vacas em lactação. Eu não tenho recria. Na verdade, eu tenho um barracão sobrando que eu acabei terceirizando o barracão, alugando o barracão para um outro produtor voltar a recria. Sim. Eu só acabo fazendo da parte de trato. Mas basicamente a história da fazenda é vacas lactação, vacas secas e vaca pré-parto. Né? Essa basicamente é a fazenda. Pode ser que isso mude, porque hoje eu estou com uma equipe um pouquinho maior, né? No início eu escolhi não ter a recria dentro da fazenda por falta de mão de obra. Sim. Né? Não é nem falta de espaço, falta de mão de obra e falta de comida. Somente silagem de milho. Isso é um barracão, é fechado também, a recria seria fechada, então isso acaba limitando a minha expansão, né? Então eu fiz essa escolha de terceirizar minha recria, mandar para o centro de recria as bezerras, e aí adquirir animais quando eu preciso. Essa foi uma escolha. Pode ser que isso mude, né? Isso vai depender do meu estudo do impacto financeiro e risco, né? Mas hoje eu tenho 82, estou mais ou menos de 2 a 700 a 2.800 litros por dia. Né? Dá uma média aí, varia de 30 a 35 litros de leite. Né? O meu DEL é bem elevado, então
dentro da minha expectativa, dentro do parâmetro dos problemas reprodutivos que eu tive, é uma média aceitável. Não é a média que eu quero, mas é Sim. uma média que, olhando os números, olhando toda a situação da fazenda, é aceitável. Uhum. Se é rentável ou não, daí é outros 500. Isso, era justamente isso que eu queria explorar, vamos dizer, acho que a gente permeou na nossa conversa por várias frentes, né? Você falou da importância das pessoas, né? E vamos pensar, bom, no teu caso, é alguém que aluga uma fazenda, é alguém que faz, porque, bom, então talvez é meio que uma quebra de um paradigma, você já tem um produtor que diz, bom, eu sendo dono, às vezes não estou conseguindo, como falar, dar o giro, bom, então imagina a tua situação que você está alugando, né? Está arrendando essa fazenda, e aí, bom, colocar, terceirizar a recria também é uma outra coisa. Ah, não, até vale a pena, né? A novilha é mais bem recriada, mas é muito caro financeiramente. Então, assim, você tem uma equipe grande, assim, relativamente, assim, várias pessoas, né? Comparado com a grande maioria das fazendas, é muita gente. Né? Exato, exato, Lincoln. Então, assim, 5 pessoas, hoje 82 vacas em lactação, vamos pensar assim, dá menos do que 20 animais em lactação por trabalhador. Claro, eles fazem diversas atividades, mas assim, então, você comentou da importância da folga, né, da qualidade do trabalho, né, daqui uns dias tem uma plaquinha lá, Great Place to Work, na fazenda, Ótimo trabalho. vai ser isso que as pessoas no futuro vão querer. A fazenda é alugada, a recria é feita fora, né? Bom, e se você está continuando, e eu conhecendo, digamos assim, você que é uma pessoa que faz muita conta, né? Porque lá na tua fala no início, falou, bom, o nutricionista precisa deixar dinheiro para a propriedade. Você tem todas essas características, ainda dá para ganhar dinheiro considerando tudo isso? Né? Não precisamos falar exatamente em valores, mas sim, dá para manter a fazenda ser viável do ponto de vista financeiro, mesmo controlando isso? E por onde que você acha que, se a resposta for sim, por onde que você acha que passa, digamos assim, uns fundamentos para ter bons resultados econômicos nesse cenário? Não, eu acho. Assim, eu aluguei a fazenda, mas na verdade é como uma grande experiência de vida. Uhum. Então, tu já deve ter escutado um técnico falar, mas eu queria assumir uma fazenda de leite uma vez, só para ver aqui como é que vai ser. Eu já Exato, escutei sim. vários técnicos falar isso, né? Porque, o produtor não sabe as vacas que tem na mão, eu queria ser o dono dessa fazenda. Não é verdade? E isso é uma frase assim que não é rara de Não é escutar, né? Não raro. sabe a vaca que tem na mão. É. E então, cara, eu apareceu essa oportunidade, cara, eu falei, é uma experiência de vida. Eu, como nutricionista, tenho minha profissão consolidada, né? Tenho meu nome consolidado, mas não sou ou nutricionista, vamos dizer assim, né? Mas tenho meu mercado e eu tinha que ter essa experiência. Então, para mim, a lucratividade dentro da fazenda, ela era menos importante. Para mim, o mais importante era empatar. Empatou, para mim, é lucro. Por quê? Porque eu ia adquirir muita experiência prática no dia a dia, entende? E com uma visão totalmente diferente, né? Uhum. Então, muita gente pergunta, é rentável ou não é rentável? Eu vou falar, é rentável. Porém, depende de quanto investimento você tem que fazer. Então, o investimento ele tem que ser diluído ao longo dos anos, né? Então, a gente não pode fazer um investimento pensando ele se pagar a curto prazo. Então, quando a gente assume uma fazenda, eu, no meu caso, assumi uma fazenda que ela já estava andando, ela já tinha os barracões, inclusive eu aluguei as vacas, né? Então, coloquei alguns animais, mas a grande maioria dos animais são alugados também. Né? E no final de 5 anos eu tenho que devolver a fazenda o número de animais, se acaso não seja renovado o contrato. Então, assim, eu já peguei ela o barco andando, com vários problemas que ela enfrentava, então eu assumi todos os ônus e os bônus, né? Se eu tinha vaca boa, eu assumi como um bônus, se eu tinha vaca ruim, eu assumi como ônus, né? E aí a decisão de descartar animais ou de fazer um investimento em equipamento, compra de trator, investir em silo. Então essas são as coisas, a maior dificuldade minha hoje, por não ter um histórico agropecuário, né, não ter propriedade, é conseguir recurso para isso. Então muita coisa
que eu fiz foi no osso do peito mesmo. Foi com investimento próprio ou com dia a dia, mensal, parceladinho, em 20 prestações fixas lá. Vai, e assim tu vai dando tombo, né? Então, no meu ponto de vista hoje, claro, depois eu consegui custeio, a gente vai conseguindo essa movimentação financeira por causa do movimento do leite, que é muito importante, né? A gente fala hoje um produtor aí pequeno, como eu, faturando mais de 1 milhão, né? Então, é muito dinheiro. Então, a gente acaba conseguindo ter esse histórico, daí com o banco a gente consegue financiamento. E aí consegue fazer investimentos e diluir esse investimento que você está fazendo, né? Se a gente isolar a parte de investimentos, o leite é uma atividade extremamente rentável. Inclusive pagando aluguel. E o aluguel não é um aluguel barato que eu pago. Um ponto importante que a gente tem que pensar, e isso eu falo para todo produtor, que ele tem que crescer. Então, tanto na minha realidade, que é alugada, né, ou numa mão de obra familiar, ou com funcionários, ele tem que pensar sempre em crescimento. O produtor que se acomoda, né, ele acaba... Os custos vão sempre aumentar, a ração vai aumentar, é a parte inflacionária do negócio, né? Então, se tu não acompanhar essa parte inflacionária e não crescer, menos vai sobrar, né? A mão de obra também vai ficando mais cara, porque tu vai ficando mais disputado, o pessoal acaba tendo muita dificuldade, o cara começa a oferecer. Então, a atividade eu vejo assim como um negócio rentável, né? Não é, às vezes, como a gente gostaria, porque a gente fica muito sensível ao preço de leite, né? O preço de leite é o que baliza realmente a lucratividade da fazenda, é o primeiro fator, isso aí estatisticamente falando. E depois a gente vai para a parte de custo realmente. Mas por que o produtor briga sempre por preço maior de leite, Daniel? Porque ele sabe que lá no fim do mês, ou no dia 15, ele pagou todas as contas dele e sobrou X valor no banco. 98%, 99% dos produtores não faz a gestão financeira. Sabe como que é a gestão financeira dele? É quanto que sobra na conta. Então ele não sabe quanto que ele gasta de dieta. Então o nutricionista lá, a gente vai na fazenda lá, quanto que custa a minha dieta? X. Fala para ele. Mas é tudo isso mesmo? Tem certeza? Porque ele não tem a certeza. Então a gente faz aquele balizador, aquele número para ele, né? Para ele ter uma perspectiva de sobra, né? Mas o que importa para ele realmente é quanto que ele tem na conta. Quanto que no fim do mês vai estar lá na conta. Então, é visto, a gente sabe que tem produtor que está indo muito bem, está crescendo. E o produtor que está indo bem, o que ele está fazendo? Ele cresce. Ele não tem medo, porque ele está tendo rentabilidade. O produtor que não cresce, né, e é o que a gente vê assim, pela experiência que a gente tem, o produtor que não cresce é o primeiro que vai parar. É o primeiro que vai ficar mais sensível ao mercado, à flutuação de preço de leite, que sempre vai existir. Uma que ele às vezes também está cansado dessa flutuação, né, porque o dia a dia de uma fazenda cansa mesmo, né? Principalmente mão de obra familiar. O cara, imagine 20 dias sem final de semana, trabalhando. Quando tu falou de mão de obra, que eu tenho bastante mão de obra, eu não sei se eu tenho muita mão de obra. Eu acho que as fazendas têm pouca mão de obra. Uhum. Eu falei mais no sentido comparativo, né? As É, demais. porque quando a gente pensa em mão de obra familiar, o cara trabalha 14 horas por dia. O cara acorda às 5 horas da manhã e vai terminar. Eu já cansei de ver o cara terminando de trabalhar às 9 horas da noite. Né? Então, eu que tenho muita mão de obra, ou tem outros exemplos de fazendas que têm um número mais ou menos nesse parâmetro, né? Mas eu vejo que as fazendas têm pouca mão de obra, e por isso que elas não conseguem fazer muitas coisas do dia a dia. E vão deixando, vão deixando, vão deixando, vão deixando, né? E aí, lá na frente, a gente vai ter uma resposta. Por que ele deixou disso, né? As vacas vão dar a resposta. Deixou de fazer tal coisa. E é por isso que eu falo que a gente tem que terceirizar o máximo possível das tarefas, né? Para não ficar preso àquela tarefa que vai te trazer menos rentabilidade. Perfeito. Bom, a gente volta lá no início, quando você falou uma frase, né? A diferença são as pessoas.
Muito bem, Lincoln. Acho que a gente passou aí por uma série de temas, né? E aí vou pedir se você tem alguma mensagem final, né? Enfim, dentro dessa temática. E tem muita gente que nos ouve aqui, que é zootecnista, médico veterinário, engenheiro agrônomo, formados ou em processo de formação, e muitos deles acabam depois indo ou estão atuando, né, já como técnicos em propriedades leiteiras. Então, que recomendação, que conselho que o Lincoln, como consultor ou também como produtor de leite, né, daria justamente para esse grupo de pessoas, né, que são os assistentes técnicos comerciais, digamos assim, que atuam direto com os produtores de leite. Então, um espaço aí para, né, para uma mensagem final em relação a isso. Cara, na verdade, assim, é difícil a gente botar uma mensagem para uma outra pessoa seguir, né? Mas eu acho que a gente tem que ser menos egocêntrico. As pessoas, elas têm que deixar um pouco o ego de lado, ser mais humilde. Eu não vou dizer que eu não fui já egocêntrico, né? Na verdade, todo ser humano tem um pouco de egocentrismo, né? Todo mundo gosta de ser elogiado, todo mundo gosta de... Ah, eu tenho uma fazenda com 50 de média. Não é. A gente sabe que, na verdade, é a propriedade e você é uma ferramenta lá dentro de uma fazenda, como nutricionista, que faz parte daquele todo, né? Então, isso é um ponto, acho que é o conselho que a gente tem, e é uma coisa que a gente tem quando a gente começa muito a atividade profissional, né, como profissional, a gente tem isso, né, Daniel? Ah, eu sei, eu sou veterinário, sou zootecnista, sou agrônomo, acaba tentando impor as suas ideias para o produtor, e, e a experiência ao longo dos anos vai nos mostrando que não é assim que funciona, né? Que a gente tem um outro ser humano do outro lado, que você tem que tentar se colocar, né? Se colocar no lugar nunca vai conseguir, né? Mas tentar se colocar na situação dele. Você não sabe o que está passando no dia a dia dele, se se ele está brigado com a mulher, se ele está doente, se sua esposa está doente, se eles estão passando, se o pai ou a mãe está doente, se tem alguma coisa na vida particular dele acontecendo. E você, às vezes, como técnico, querendo impor uma situação que não vai trazer, às vezes, o benefício, aquele grande benefício. Às vezes vai só dificultar, como eu falei já, né? Então, esse é um conselho que eu dou, assim, como profissional, como visão profissional, né? Mas até é crescimento pessoal, assim, como pessoa. E como profissional, realmente, é ter uma visão, tentar ter uma visão holística da fazenda, né? Ter uma visão mais abrangente do que é uma fazenda. Então, a gente sai muito cru, né? Quando me formei, eu fui trabalhar numa empresa de ração, eu ia lá fazer a dieta nas fazendas e falava, ó, tem que ser assim, teu manejo assim, assim, assado. Mas não ia olhar, não ia acompanhar, ficar uma hora olhando as vacas, né? Entender essa situação. Então, quando a gente vê a fazenda com olhos diferentes, assim, bem abrangentes, né? E isso direciona não só para a parte da nutrição, direcionando no dia a dia dela, né? Horário de ordenha, tudo isso impacta, sabe? Aí tu vai ter mais assertividade no teu resultado, né? Na tua recomendação. Né? Não, eu sempre falo, existe o ideal, certo? Existe o ideal, mas o ideal para aquela fazenda. Nem sempre o que existe de recomendação é técnica. Um exemplo, vou empurrar comida. Esses dias escutei um profissional falar que tem que empurrar, saiu uma pesquisa que empurrar comida 9 vezes por dia dá X litros de leite. Cara, esse cara nunca foi numa fazenda. Ele não sabe o que é ficar empurrando comida. Daí porque agora tem robô, beleza? Né, para empurrar comida. Mas o pessoal não sabe que a mesma pessoa faz várias tarefas. Tá? Você tem que empurrar a comida 9 vezes. Não, gente. Se tu empurrar 2 já tá bom, porque a tua mão de obra permite isso, entende? Então essa é a visão que eu sempre falo para a gente ter nas propriedades. Entender que tem fazendas que tem mais a mão de obra. Eu tenho fazenda que tem 170 vacas, tu falou que é bastante a minha, 170 vacas tem 17 funcionários. Então é 10 vacas para um funcionário. Então essa fazenda ela tem que estar o quê? Ela tem que estar perfeita, não pode ter um grão de areia fora do lugar.
né? Agora tem fazenda que tem 100 vacas com 2 pessoas. Então, aonde que é o foco, né? Onde que a gente tem que ter essa visão que a gente vai ter mais resultado, né? Tratar de maneira mais eficiente, falando do ponto de vista nutricional, né? Até voltando, né, tecnicamente, né, falando, eu posso forçar uma fazenda que tem X manejo ou Y manejo? Como que eu posso trabalhar nessa fazenda a minha dieta? Quanto de nível de amido que eu tenho que ter, né? Então, eu acho que esses são os 2 pontos importantes. É a parte de controlar o egocentrismo da gente, né? Não deixar exacerbar isso, né? E ter essa visão mais holística para dentro da fazenda como um todo. Isso desde ferramenta, equipamento e pessoas. Eu acho que basicamente, a grande maioria é pessoas mesmo, né? Onde esbarra, né? Mas a gente olhar isso bem a fundo. Bacana. Um rápido lembrete aqui, se você se interessa por esse tema, nós disponibilizamos de maneira gratuita um e-book sobre gases do efeito estufa e mais especificamente sobre o metano. Entenda por que esse assunto está tão popular nos dias atuais e também como a pecuária pode ser um agente de transformação no mundo em que vivemos. O link está na descrição do episódio, aproveite a leitura e nos conte depois o que achou. Bom, e para nós encerrar a conversa de hoje, se você lembrasse onde foi o seu primeiro estágio, né, e o que lembra de ter aprendido nele, e também se pudesse compartilhar conosco aí um livro, livro que você gostaria de deixar de recomendação para os ouvintes do podcast. Olha, tu diz o meu primeiro estágio com bovinocultura de leite ou o primeiro estágio profissional? Não, pode ser até estágio profissional, né? Então, esses O dias primeiro estágio profissional foi numa clínica de pet shop, né? Então, serviu como experiência para saber que não queria cães e gatos. Mas era importante. Foi importante porque acaba tudo direcionando. Mas é mais como experiência, realmente. E o meu, mas assim, na bovinocultura de leite foi no meu estágio final, né? Então, com a Ayrton na Nutron e fiz uma metade do estágio na Cooper Alpha também, onde você fez, com o Zanini. E foi que me apresentou pro mundo, né, cara? Eu acho que quando a gente sai pro estágio, principalmente, a gente tem que se apresentar. Tem que mostrar quem a gente é. Pô, na faculdade, cara, tu sabe, é uma vida sem... Por mais que tu tente ter o compromisso de passar de ano e provas e tal, mas é uma vida com menos responsabilidades, né? E quando tu sai pro mercado de trabalho, o negócio muda. E é aí que tu vira sujeito homem, né? É aí que tu começa a valorizar a parte do bigode, né? Então, o estágio ele é muito importante para isso, para a gente ter mais conhecimento, aprender, ter humildade de aprender. E aí eu vou falar uma coisa assim muito interessante, assim, Daniel. A gente tem que aprender com os problemas. Então a gente, aonde foi que eu aprendi é quando me deparava com situações que me desafiavam como profissional e que eu não sabia. Por quê? Porque quando você sabe, você não se aprofunda, né? E agora quando é algo novo, né, você acaba estudando, acaba se aprofundando e tentando tirar todos vamos dizer assim, diagnósticos diferenciais, né? Então, é quando a gente se depara com problemas que a gente vai aprender, né? Claro que a experiência ao longo dos anos, ela te traz uma visão que, não, tá mais para isso do que para aquilo, né? Mas é quando surge o problema que você tenta corrigir, e nutrição é muito isso, né? É tentativa e erro. O nutricionista que acha que está formulando a dieta assim, não, atendi o requerimento, agora é só botar rodar e vira as costas, tá tudo certo. Não, é tentativa e erro. A dieta, eu sou da época da dieta que a gente não tinha nem resultado de gordura e proteína direito. Ureia do leite, nem pensar. Então era olhar o pasto, não tinha nada de bromatológica, era olhar o pasto, olhar a silagem e dar um chute lá, ué. Entendeu? Sim. Então, são coisas assim que é tentativa e erro. Coloca X% de farelo de soja aqui e vamos ver como é que vai. E aí dá certo, dá certo. Deu errado, corrige, né? Então, eu acho que isso é a parte da nutrição. Esse é o bacana. O bom nutricionista se faz assim.
Na tentativa, no erro e resolucionando os problemas, aprendendo com os problemas. Perfeito. E algum livro? Cara, o livro, eu como nutricionista não posso falar que não é para ler o Nascem, né? Aham. Então, e isso não é o Nascem agora em português, não, ué. Tem que Uhum. ler lá desde a NRC 2021 e entender, 2021, 2001? 2001, Sim. entender as diferenças entre os livros e tentar se questionar por que que um usava a fração A, B, C de proteína e o outro não usa um perfil fixo de degradação, por que que vem, né? Tem muita gente que acaba discutindo essas partes teóricas do sistema, do modelo, né, de conta, né? Mas que nem eu te falei, o modelo, ele é importante para te dar um norte na formulação, né? Pode usar o MTS, pode usar lá, na época eu usava da Cargill Dairy Max, vai ter outros softwares de formulação, o próprio Nascem, né, o NRC também, eles vão te dar um norte, mas é o dia a dia lá da tua tentativa e erro que vai te dizer se aquela dieta ela tá adequada ou não para aquelas vacas. Que nem tu falou, como é que eu faço para uma vaca atingir 50 litros de média no rebanho? Cara, formula e vê o que dá. Deu resultado? Tá certa a tua dieta. Por mais que às vezes tu não fechou a graminha da lisina que faltava. Entendeu? Desde que não traga problema pra fazenda, né? Ao longo do tempo, né? Mas isso tu vai observar. Bacana. E o livro, assim, cara, é o Nascem. E um livro que eu gosto muito, assim, particularmente, é o Sapiens. Ah, sim, isso. Eu ia pedir se tinha algum que fosse não técnico, né? É Esse é do o Sapiens, que é Yuval, um pouco do sobre a Harari. história do. Hã? É do Yuval Harari, eu acho que é o Isso, autor, é, né? israelense. É sobre a história da humanidade, né? Vamos dizer assim, quando o homem virou homem, realmente, é Homo sapiens, né? Então, eu gosto muito desse livro. Não, bacana. Tá bem, Lincoln, muito obrigado. Obrigado aí por ter emprestado assim um pouco aí da tua expertise, né? Não só como nutricionista, mas acho que foi muito legal justamente essa visão que você trouxe agora como produtor, né? E focando nas pessoas, porque, bom, você pode formular a dieta como você comentou, mas vão ser pessoas que vão fazer a mistura, o fornecimento, o acompanhamento e tudo mais. Eu acho que esse foi uma mensagem que você conseguiu destacar, né, como fundamental, né, para o andamento do ponto de vista de sustentabilidade econômico, social, enfim, né, dentro das fazendas leiteiras. Então, muito obrigado aí pela tua participação, né, e foi um prazer falar contigo. Eu que agradeço, Daniel, pelo convite, o Bruno também, né? Por participar dessa gravação do podcast. Eu acho que é a gente compartilhar conhecimento e experiências é o fundamental, né? O que importa para o ser humano é viver experiências. É isso que ele vai levar pelo resto da vida. E Então, aonde que as pessoas podem te encontrar, ou então encontrar a Nocal? Tem um perfil, né, que é possível seguir, ou como entrar em contato? pode seguir no Instagram, né? O perfil é NoCal, by Lincoln Medeiros. Acho que é um nome bem raro de existir, Uhum. mas NoCal se escreve com K, né? KNOWCOW, NoCal. E vai estar me achar lá no perfil do Instagram e pode me mandar mensagem que a gente está disposto a trocar ideias aí e informação. Beleza. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.